Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevitude para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Atos capítulo 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que se dirigia a ele em dialeto hebraico, maior silêncio guardaram. Continuou: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, ia para Damasco, a fim de trazer presos a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo eu, aproximando-me de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma grande luz brilhou do céu ao meu redor, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava comigo. E perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, e ali te será dito acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava, por causa do esplendor daquela luz, fui guiado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E certo Ananias, homem devoto conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e pondo-se junto a mim, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E eu, naquela mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo
e ouvir a voz da sua boca, porque tu lhe serás testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, ser batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, entrei em êxtase e ouvi dizer-me: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho ao meu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente consentindo e guardando as vestes dos que o matavam. E ele me disse: vai, porque eu te enviei para longe, aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então levantaram a voz, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E gritando eles, e arremessando de si as vestes, e atirando poeira para o ar, ordenou o comandante que fosse recolhido ao quartel, dizendo que sob açoites fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando, porém, o estavam estendendo com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi ao comandante e o avisou, dizendo: que estás para fazer? Porque este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. Respondeu o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esta cidadania. Disse Paulo: mas eu sou romano de nascimento. E imediatamente, pois, se afastaram dele os que estavam para o interrogar, e também o comandante teve temor quando soube que ele era romano, porque o tinham amarrado. No dia seguinte, querendo saber ao certo porque ele era acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e fazendo Paulo descer, apresentou-o perante eles.